Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem os episódios. Então os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o assunto. E nós estamos aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, diretamente de Campinas, em uma parceria com o Agarac Brasil, Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, trazendo para vocês um conteúdo de qualidade, trazendo vários assuntos, vários temas importantes dentro da área de plantas daninhas, dentro do manejo integrado de plantas daninhas. E lembrando vocês que nos ouvem, né, que além de estarmos nas plataformas digitais de podcast, nos principais agregadores, nós estamos também no YouTube. Então vocês podem seguir lá no YouTube. Quem está nos ouvindo, né, quem está apenas nos ouvindo, pode ir lá no YouTube agora, que consegue nos ouvir e nos ver, né? Então, quem é a figura por detrás da voz, né? Então, lá no YouTube vocês conseguem nos ver aqui agora. Então, vá lá no YouTube, compartilhe, curta e siga a página do MIPD 47 Podcast. E lembrando que o MIPD 47 tem um apoio do Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas, nessa importante parceria para estarmos aqui hoje no Congresso, né, no 33º Congresso Brasileiro de Ciência das Plantas Daninhas. Também tem o apoio do Método Sem Mato, do Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E nesse episódio, eu tenho a honra de receber aqui hoje, né, nos estúdios do MIPD 47, aqui dentro do stand do Agarac Brasil, o Caio Rossi, que é o presidente global do Agarac, e o Lúcio Lemes, que é o presidente do Agarac Brasil. Então, duas autoridades aqui representadas, né, presentes nesse nosso episódio, para a gente debater um pouquinho sobre as ações, né, a importância, as ações do Agarac Brasil e do Agarac Global frente aí ao enfrentamento dos problemas que a gente tem hoje com resistência, né, de plantas daninhas a herbicidas. Então é um prazer muito grande, Caio, te receber novamente, né, ao MIPD 47. Você já esteve presente aqui numa outra oportunidade. Naquela época, você como presidente do Agarac Brasil, né, a gente já conversou um pouquinho. E Lúcio, né, obrigado também pela presença, né? E além dessa presença aqui, Lúcio, obrigado, né, pelo Agarac também, por ter apoiado o projeto, né? E ter, obviamente, feito acontecer, né? Se o Agarac não tivesse apoiado esse projeto, a gente não estaria fazendo isso aqui. Então, obrigado. Agradeço aí a todo o Agarac. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar aqui hoje, conversando junto aí com você, professor. A gente agradece. E para a gente seguir a nossa conversa aqui, eu queria que vocês se apresentassem, né? Vamos começar o Lúcio primeiro, Lúcio, o Agarac Brasil, depois a gente vai no Agarac Internacional, pode ser assim? Pode sim, claro. Bom, então, eu sou engenheiro agrônomo, professor. Sou formado em Jaboticabal. Fiz o mestrado também em Jaboticabal, na mesma universidade, na área de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas. E já estou aí
nessa jornada aí há um bom tempo, né? Comecei trabalhando em uma cooperativa, trabalhei por 4 anos. E em 2008 eu entrei na Syngenta, então já fazem aí 16 anos que estou trabalhando na Syngenta. Trabalhei em diversas áreas dentro da companhia e hoje eu sou responsável técnico de herbicidas para América Latina e Brasil. E fazem 3 anos, né, que estou aqui no Agarac como presidente. Antes disso eu fui vice-presidente da VP Técnica, né, junto aí com o pessoal, trabalhando aí no fomento aí da pesquisa na área de resistência. Muito bom. Obrigado, Lúcio, novamente pela presença aqui. Caio, por favor, se apresente. Vamos lá, Haroldo. Primeiramente, é um prazer a gente estar novamente num podcast, agora videocast, né? Isso é evolução. Fazendo paralelo, né? A gente fala de evolução de plantas daninhas, evolução de resistência, e a gente vê as evoluções positivas também, né? Adaptabilidade, no caso. Adaptabilidade. E, assim, antes de me apresentar, eu gostaria de parabenizar o Agarac BR, a qual a gente, no transcorrer desse videocast, a gente vai falar muito sobre a interação entre um Agarac global e os Agaracs regionais, aqui representado pelo Agarac BR, e a gente vê muita evolução do Agarac BR. Então a gente vai poder ter essa oportunidade aqui de conversar sobre isso. E meu nome é Caio Rossi, eu sou líder de projeto em cana-de-açúcar e outras culturas especiais de herbicidas pela Corteva e na Latinoamérica. Falando um pouco de Agarac, eu já fui presidente do Agarac Brasil durante 2 mandatos. Estou no meu 2º mandato pelo Agarac Global, mas no Agarac Brasil também fui vice-presidente educacional e de comunicação e marketing. Só para Agarac eu tenho mais de 16 anos de colaboração, né? E isso me dá muita tranquilidade de ver que a gente está no caminho certo com pessoas. As pessoas que integram o Agarac faz um trabalho formidável, porque a gente depende de pessoas. Perfeito. E a minha formação, basicamente, é em cima de herbicidas. Desde a minha graduação, com o professor Pedro Alves, de Jaboticabal. O Lúcio não quis falar, mas ele é meu bicho, né, de faculdade. Mas a gente tem uma grande amizade e isso a gente tem bastante fortuna nisso, né? Por quê? Porque a gente trabalha com amigos. E isso E é mais daí fácil. é mais fácil. E a gente vem crescendo junto. Então, o meio colaborativo, não somente corporativo, nos ajuda muito. Legal. Então, esse é um breve histórico aí. Legal. Eu não falei, viu, Caio, mas foi um privilégio ter sido seu calouro, tá? Obrigado. E ainda mais também a gente ter sido orientado aí professor Pedro Luiz, de Jaboticabal, Exato. que, aliás, ele vem formando aí vários engenheiros agrônomos que têm colaborado aí há bastante tempo aí com a Agarac. Pessoa fenomenal, né? Com Gosto certeza. muito do professor Pedro. Muito importante aí na nossa vida pessoal e profissional. Pessoal e profissional, exatamente. Legal. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre a Agarac, Agarac Brasil, Agarac BR, Agarac Mundial, né? Global. Global, exato. Internacional. Internacional. Global. Vamos. Legal esse ponto, Haroldo, só desculpa, mas Perfeito. aproveitar, né? A gente faz muita questão de trazer a identidade das coisas, né? Então, como a gente chama o Agarac que é o Agarac global, né? Muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando internacional, mundial, né? Mas a gente tem o nome de Agarac global, porque está ao redor do globo e a gente não está sozinho, porque a gente tem o suporte e suporta também as ações dos Agaracs regionais, que a gente vai poder falar. E o Lúcio representa aqui o Agarac BR, que é do Brasil, assim como a gente tem os outros Agaracs. Perfeito. Então, para começar, vamos lá deixar bem claro para os nossos ouvintes, né? O que é o Agarac, ou o que é o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, né? O que é? Vamos começar com o global e depois a gente vai para o BR, pode ser assim? Pode ser, sim. De uma forma muito generalista, né? Mas assim que é bem direta,
para aquelas pessoas entenderem o que é o Agarac, né? E a gente faz um paralelo sempre daquela interpretação de nomenclaturas, né? Muita gente tem dificuldade de falar, né? Então a gente vê, às vezes, nas aberturas, né? Eu nem consigo pronunciar porque eu já estou acostumado a falar Agarac, né? Mas tenta juntar tudo, mas nada mais é do que, em inglês, né, Herbicide Resistance Action Committee, que é Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas. E o que a gente faz? A gente tem esse comitê, que, novamente, Haroldo, pessoas indicadas pelas empresas, as quais são associadas desse comitê. No caso do Agarac, eu vou deixar para o Lúcio falar bem especificamente do Agarac Brasil, que tem modelos e são encaixados para cada geografia. No Agarac Global, nós somos suportados pela CropLife International. É de onde as empresas colocam os seus recursos para fazer as questões de mitigação de resistência e a gente definir as estratégias de manejo de resistência, baseado sempre na questão de boas práticas agrícolas. Tá? Então, esse é o comitê que é o global, o Agarac Global. Perfeito, Caio. Lúcio, então vamos trazer para a nossa realidade, né? Vamos trazer para o Brasil, então. Legal. O que é o Agarac BR, né? Perfeito. A gente trabalha muito alinhado com o Agarac Global, né? Em diferentes ações aqui no Brasil, no território, e sempre, né, com o objetivo, claro, de fomentar a pesquisa na área de resistência, tá? Não só fomentar a pesquisa e desenvolvimento nessa área, mas também a gente promove o uso responsável de herbicidas. E, por último, mas não menos importante, a gente, junto com nossos parceiros, a gente discute muito para definir aí estratégias de manejo de resistência. Perfeito, Lúcio. E perfeito, só Caio. ajudar, porque a gente faz parte. Eu sou membro. Como que é? Isso aí. Eu sou membro do Agarac Brasil, mas eu lembrar do Roberto Toledo, né? Que somos membros do Agarac Brasil. Conselho consultivo, né? Isso aí. Perfeito. Roberto Toledo, que já esteve com a gente aqui no podcast também. E um ponto importante, que é um detalhe diferente do Agarac Global, o Agarac Brasil tem uma plena autonomia. Os recursos que as empresas associadas colocam é diretamente para o Agarac Brasil. Diferente, como eu expliquei para vocês aqui no podcast, do Agarac Global, que as empresas colocam recursos na CropLife International. Dentro da CropLife International tem os comitês de resistência, como IRAC, FRAC, Agarac e também de raticidas. E o Agarac recebe os recursos, budget, que a gente fala, né? Perfeito. Para dedicar as nossas ações. E muito diferente do Agarac Brasil, que recebe esse recurso, administra, e o Lúcio pode falar com mais propriedade. Depois nós vamos chegar nessas ações aí. Legal. Que são realizadas aí para... Mas, então, deixa eu falar um pouquinho também da maneira que a gente trabalha, né? Legal. Então, antes, só se me permite. Claro. O Agarac, ele é composto por quem? Exatamente, né? O que eu estava pensando aqui de dividir com vocês. Nós somos formados, né, nós temos aí 10 empresas associadas hoje ao Agarac Brasil, tá? São empresas aí fabricantes, tá? É a indústria fabricante de defensivos agrícolas. E nós somos formados por uma gestão hoje, onde nós temos aí um vice-presidente para assuntos técnicos, um vice-presidente para comunicação e marketing, um vice-presidente educacional, né? A tesouraria e a secretaria. Além disso, nós temos aí o suporte jurídico e contamos aí também com o conselho consultivo aí, onde o Caio já disse que junto com o Roberto aí tem nos suportado. Perfeito. O comitê de assuntos técnicos, ele basicamente, a função dele é trabalhar junto aos parceiros aí no fomento à pesquisa, na geração de informações. O AVP de assuntos educacionais analisa, interpreta todos esses dados, trabalha eles para a gente poder disponibilizar
via as nossas redes sociais, via informe técnico, para que essa informação ela chegue ao agricultor ou a toda a comunidade agrícola interessada. E isso é feito, né, depois que sai da VP educacional, tem a área de comunicação e marketing que leva toda essa informação para ser divulgada. Perfeito. Então, o modelo não é de negócio, mas o modelo é um pouquinho diferente, então, quando a gente fala em Agarac Global e o Agarac Brasil, né, Caio? O modelo, mas isso é muito importante, sabe, Haroldo? O modelo pode ser diferente, mas os objetivos, eles se encaixam perfeitamente devido aos alinhamentos. E aí a gente pode falar... E aí, vou provocar vocês dois nesse sentido. Existe esse alinhamento? Qual que é digamos, a relação, se existe essa relação direta do Agarac Global e o Agarac Brasil? Existe o Agarac Brasil, por exemplo, ele é vinculado ao Agarac Global? Legal. Ou não? Tem ações separadas, né? Como que funciona isso? Eu vou deixar uma parte para o Lúcio responder, mas muito interessante isso. Eu vou trazer um pouco à luz o que acontece ao redor do mundo, né? Então, olhem, tentem visualizar um mapa, vamos dizer, em horizontal do nosso mundo, né? Onde que o Agarac Global ele não está encaixado em nenhuma geografia, porque ele organiza, né, pensando numa forma geral, globalmente. E aí nós temos o Agarac dos Estados Unidos, temos, descendo para a América Latina, temos o Agarac do Brasil, o Agarac da Argentina, né? Depois a gente tem o Agarac da África do Sul, temos o Agarac da Europa, o Agarac do Japão, o Agarac da Ásia. Isso mostra o quê? Que diante de todo um processo que o Agarac Global traça de estratégias para o manejo de resistência, diante de toda uma documentação, diante de estudos e conversas com diferentes, como a gente fala de sociedades, né? Como a gente está aqui no evento da Sociedade Brasileira de Ciências de Plantas Daninhas, tem dos Estados Unidos e assim por diante. Posteriormente a isso, os agaracs regionais têm a sua particularidade de customizar cada necessidade da sua geografia. E aí passo o bastão pro Lúcio, que pode falar um pouquinho do Agarac Brasil. Dessa relação aí, né? Não, bacana. A gente tem como Agarac BR, né? A gente tem uma cadeira aí dentro do Agarac Global. Então a gente participa das reuniões do Agarac Global, entende tudo que está sendo desenhado ali dentro, todas as estratégias, as ações, né? E a gente traz isso aqui pro Agarac BR, tá? Dentro das nossas assembleias, né? Então a gente a gente atualiza todos da assembleia e aquelas ações que a gente entende que são importantes de serem implementadas no Brasil também a gente vai em frente, alinha com o global e dá sequência aqui na implementação. Legal. Então tem essa, digamos, essa proximidade, né? E essa conversa, né? Principalmente até porque tem o lado até pessoal, né? Que facilita isso também. Mas o fato independente do Caio, do fazer pessoal, parte do Agarac Brasil, isso facilita, né? Sim. Ele está dentro do Agarac Brasil também, então a comunicação... Acho que otimiza, eu já ia falar exatamente isso, otimiza essa comunicação, né? Sem dúvida. Que é importante isso. Sim, e é importante só, Haroldo, fazer não é nem parênteses, mas se a gente olhar os objetivos do Agarac Global, tá? Um dos pontos lá é bem definido, que é suportar os agaracs regionais. E não é suportar a existência, mas suportar as iniciativas que eles trazem para nós, de forma a gente verificar como que a gente pode associar isso. Perfeito. E aí vai no nosso próximo ponto aqui de conversa, que era exatamente isso, né? Atividades e iniciativas aqui do Agarac. Quais que seriam aí os principais objetivos, né, do Agarac, tanto o Agarac BR como o Agarac Global? Pensando também, a gente pode falar em valores, em visão, né? O que a gente pode falar e passar para os nossos ouvintes? Você vai complementando, né? Acho que valor, acho que um ponto importante dentro do Agarac é principalmente a ética, né? Que a gente tem como valor, a proatividade desse comitê, e
e também a preocupação com a questão de saúde humana e do meio ambiente. Ótimo. E você vê como que a primeira palavra que o Lúcio nos trouxe é ética, né? E ética, a gente não pode ficar só no papel, né? E a gente depende de quem? Do comportamento da pessoa. E ela já vem com isso Exato. bem estabelecido. Um ponto bem ligado à ética, que está no estatuto principalmente do Agarac-BR, mas também no Agarac Global, junto à CropLife International, quando a gente entra para uma discussão ou reuniões, a gente não traz nome de produto, marca comercial, problemas únicos relacionados a produtos únicos, mas sim o que a gente está vendo em relação à resistência, qual que é a problemática, como que a gente pode pegar isso de uma forma onde que a gente pode levar para o nosso produtor. E aí eu já emendo que é um dos objetivos do Agarac como um todo. E daí eu incluo até o do Agarac Brasil, que é exatamente traçar estratégias para o manejo de resistência. Isso eu acho que é uma coisa legal, né? É pensar macro, né? Exato. É pensar macro, não pensar nos problemas pontuais que talvez cada empresa tenha com um determinado produto, né? Eu acho que isso engrandece, né, o comitê, obviamente, né, que tem essa importância muito grande. E trazer isso dessa forma eu acho que é muito importante, né? Não, e assim, dentro desse contexto, o Caio me deu o link aqui para falar do nosso programa de monitoramento, né? A gente vem, nos últimos anos, aumentando as espécies dentro do programa. Ele é a base dos nossos estudos, né? Então, hoje a gente monitora aí cerca de 10 espécies no Brasil, juntamente com os nossos parceiros, né? Quem são esses parceiros, né? São pesquisadores, né, renomados na área de hematologia, junto às universidades, instituições públicas e privadas, né, que têm nos suportado aí a gerar esses dados. Todos esses dados, né, novamente, a gente interpreta, analisa e depois, né, nosso objetivo maior é divulgar, é levar essa informação aí para a ponta, principalmente para o agricultor, que é o principal aí, que tem a maior necessidade dessa informação. Legal, isso é bacana. E não é só isso, né, Lúcio? O Agarac ele faz muito mais coisas, né? Então acho que esse programa de mapeamento ele é super importante, né? Mas fomento a pesquisa, fomento a extensão, a divulgação científica, igual está sendo feito aqui, através do podcast, né? São ações que o Agarac Brasil faz e que são relevantes, né, para o nosso modelo de agricultura, né? E tem mais, né? Você tem as publicações, então é uma série de atividades, né? Tem um trabalho, professor Adolfo, que é muito importante dentro do Agarac, que é a promoção aí das boas práticas agrícolas. Então é um trabalho que a gente vem intensificando ano a ano, né? Pela importância que a gente tem aí buscado levar de diferentes formas, né, essas informações, né? O videocast é uma inovação, né? Antes disso a gente teve o podcast. Com o seu trabalho. Vários meios de comunicação a gente vem utilizando, né? E-mail marketing, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, né? Diferentes canais para disponibilizar todas essas informações. Tem que se fazer presente, né, Lúcio? Exatamente. Tem que chegar lá na ponta, tem que chegar nas pessoas que são os consumidores finais aí, né? Exatamente. E as boas práticas têm muitos desafios, né? Porque nem sempre é conveniente adotar boas práticas, né? Muitas vezes a gente tem um custo maior para se adotar uma boa prática. Um exemplo é a adoção dos pré-emergentes. É um custo maior, é um custo adicional que o agricultor tem, porém tem muitos benefícios. Então a gente está trabalhando muito, né, no sentido de levar essa informação da importância de se fazer o uso também de herbicidas pré-emergentes, na necessidade de rotacionar os mecanismos de ação. Vem aumentando, tá, professor? A gente já está vendo isso aí nos resultados de pesquisa. Incrivelmente, nos últimos 3 anos, o Brasil deu um salto aí na adoção de pré-emergentes significativo. E também a gente está... Só te interrompendo, Lúcio, se permite, né? A gente teve um episódio bem recente aqui que a gente tratou só sobre pré-emergentes, né? E alguns números que chamam a atenção
do ponto de vista do que a gente tem para melhorar. E o Agarac tem feito um trabalho muito bacana, que é a conscientização. Se a gente pega a área de milho, né, basicamente 5% da área de milho no Brasil hoje se usa para emergente. É uma área que tem aí para muita crescer. força ainda para crescer, né? Para crescer. E se a gente considerar que essas áreas são as mesmas de soja, né? Por que se usa em soja e não se usa em milho? E aí você quebra, né, aquela sequência de manejo adequado por não usar essa ferramenta numa cultura que está dentro do mesmo sistema de produção. Mesmo na soja, que vem crescendo bastante nos últimos 3 anos, tem uma diferença muito grande entre estados, né? Exato. Se você comparar aí, o Mato Grosso, ele vem puxando a régua para cima, né? Vem tendo uma adoção maior do que os outros estados. A Bahia também, o Cerrado como um todo tem tido uma adoção maior aí, se a gente compara com os estados do Sul. Então, realmente tem muito que a gente continuar trabalhando nisso daí. E ainda sobre as boas práticas, um outro ponto importante é o cultivo de coberturas, né? Também, né, tem desafios, porque muitas vezes a gente olha para o curto espaço de tempo, né? Então, qual que é o benefício dele? Porém, ao longo dos anos, não só no manejo de plantas daninhas, onde ele entrega uma situação melhor para o herbicida trabalhar, mas também ele traz benefícios para a saúde do solo, né? Então, uma porcentagem maior de matéria orgânica, umidade, uma infinidade aí de benefícios para o agricultor. Exato. Estávamos conversando aqui no outro episódio com o professor Ricardo Vitória. Ah, sim. E a gente fazendo, né, uma viagem, né, no túnel do tempo aqui na área de plantas daninhas do Brasil. E ele relatando lá na década de 60, né, quando os trabalhos ainda eram buscando por cobertura, palhada, né, ainda não se falava em herbicidas, né? E hoje a gente está voltando, né? Agora com herbicida, com essa ferramenta, mas tendo que voltar e que bom, buscando palhadas, cobertura, rotação de culturas, né? Para poder dar esse up aí nos herbicidas, né? Um ponto super importante que você está tocando, né? Que só adicionando do que o Lúcio está colocando, é a importância da gente proteger os herbicidas. Exato. Né? Então, tudo que o Lúcio está colocando em mais limpeza de maquinário, a questão de a gente fazer o uso da cultura ao favor da gente pegar e ter uma melhor competição com a planta daninha, né? Os melhores fechamentos. Tudo isso confere para um benefício único, que é a gente adotar diferentes ferramentas para um único propósito e proteger uma importante ferramenta que, ao longo dos últimos 10 anos, a gente não vê, assim como 20 anos, 30 anos atrás, novos produtos sendo lançados como frequentemente. A gente está num congresso de plantas daninhas, onde que a gente via as empresas chegando com muito mais produtos, ou novos ativos, ou novos mecanismos de ação. E hoje a gente vê uma outra abordagem. Tem novos ativos, né? Alguns únicos mecanismos de ação sendo descobertos, porém, não como uma onda que nem a gente via no passado. E isso nos remete ao quê? Que a gente precisa proteger o que a gente tem atualmente. E as boas práticas agrícolas, onde que a gente se apoia, que muitas vezes é um manejo integrado de plantas daninhas. Que ali as boas práticas agrícolas estão dentro do manejo integrado de plantas daninhas. Acho, Caio, só se me permite, né? Você falou uma coisa muito importante que eu também eu concordo, que é proteger a ferramenta, né? Sim. Então nós temos que usar ferramentas alternativas para proteger essa específica aqui, que são os herbicidas, né? Eu gosto de trazer essa referência, Haroldo e Lúcio, e num congresso internacional em Denver, em 2016, o Todd Gaines colocou isso na palestra dele. Em toda parte onde que a gente fala de herbicida, manejo de resistência e etc., se a gente não mudar o nosso pensamento ou melhorar nossas adoções, porque uma coisa é nós, do Agarac, proferirmos, levarmos ao produtor ou através das empresas, levarmos aos produtores que existe as boas práticas agrícolas. Porém,
se ela ficar só no papel, a gente não vê efeito nenhum. Acho Então que é proteger. o convencimento Convencimento, adoção, para quê? Exato. Para de forma com que o herbicida seja parte do manejo de plantas daninhas com toda aquela cobertura, todas as questões para a gente proteger e ter uma agricultura mais sustentável, com melhores produtividades e etc. O produtor ele precisa se convencer, né, que a ferramenta precisa ser cuidada. Eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje, né? Sim. Pro Agarac, né? Sim, sim. É você realmente levar a importância de se adotar as boas práticas. Ô Lúcio, e aí você agora tocou num ponto que chama a atenção, né? E aí vem a pergunta, né? Como que o comitê aí, a gente está falando do Agarac Brasil em específico, como que o comitê tem atuado, né, na parte da educação mesmo aqui dos produtores, né? Divulgação científica, né? Como Sim. tem sido feito? A gente não tem ficado só na divulgação, né? A gente tem participado aí de vários encontros, vários fóruns técnicos, fóruns inclusive com participação aí dos agricultores, tá? Depois eu vou te perguntar com relação ao fomento à pesquisa, tá? Tá, legal. Mas a gente nos últimos anos a gente aumentou nossa presença, né? Hoje o time do Agarac é bastante participativo, né? Nós aumentamos a nossa presença, inclusive participamos aí de dias de campo, né? Falando diretamente com o agricultor. E os nossos parceiros também são muito importantes nessa jornada, né? Então eles são os multiplicadores aí do Agarac na ponta, né? Perfeito. Então, de novo, né? Essa participação efetiva nossa nos fóruns técnicos, debatendo, levando informação. São esses pontos, né, Caio? Sim. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso, né? E até a palestra de ontem desse congresso que está acontecendo nesse dia da gravação, né, o Haroldo? Conectar bem, né? Porque Isso, depois os nossos ouvintes vão... Não sei que dia que eles vão estar ouvindo, né? Mas a palestra de ontem foi sobre informação, né? Então, como a gente passar essa informação para públicos que não estão ou estão ouvindo coisas distorcidas. Exato. E a nossa agricultura é muito importante. Então, assim, eu vou até conectar, o Haroldo, e daí você, como moderador, disse muito hábil, mas eu acho que é importante, no passado, a gente não tinha algumas informações sobre resistência de plantas daninhas, ou de pragas ou doenças, nas embalagens de produtos. Hoje você tem uma conexão com isso, uma conscientização. E através de um trabalho assim forte, né, poderia ser maior, eu acho que engajamento e tudo mais, mas com bastante fortaleza e embasamento, a gente conseguiu isso, colocar nos rótulos e bulas. Hoje o agricultor ele tem acesso, pelo menos, de uma informação, de uma classificação. Então, hoje atualmente é letra. Globalmente a gente já trabalha número, tá? Até a gente tem o pôster no nosso Agarac global e isso está disponível em aplicativo, tudo. Mas, quando a gente olha, o produtor olha que ele está mudando uma letra ou mudando o número, ele já está entendendo que é um dos pilares para o manejo de resistência. E eu me lembro, Caio, só te interrompendo, que em 2020, né, na nossa gravação, naquele episódio, você já estava falando dessa mudança que estaria acontecendo, né? Que o Agarac foi muito proativo nisso também, contribuiu, né, para fomentar essa discussão enfim. E hoje é a realidade, né? Eu lembro que naquela época iria acontecer e hoje já acontece. E vamos dizer, a gente... Por que o Agarac foi proativo nisso? Porque a gente vê valor. E se a gente vê valor numa questão como essa, para levar para um produtor onde que pode auxiliar na dificuldade, porque o dia a dia é muito dinâmico, né, Haroldo? De tomada de decisões e etc., de controle de plantas daninhas, ele precisa de informação. Então eu estou dando um exemplo, mas de diversos exemplos que a gente pode conectar da informação correta, simples e objetiva, chegar para o produtor para ele poder colocar em prática. Exato, né? Exato. E também tem outro papel. A gente falou aqui do papel da divulgação, mas antes da divulgação acho que tem outro papel muito importante do Agarac, que é com relação ao fomento, né, promoção de pesquisa. Como que o Agarac tem atuado nessa ponta hoje
você já deu um spoiler ali, né? De estar conectado com vários pesquisadores, né, em várias instituições, estar presente em vários estados, em várias universidades, né, em vários centros de pesquisa, não é isso? Exatamente, professor. E a gente também fez aí recentemente, nós fizemos aí junto à sociedade um workshop onde reuniu toda essa cadeia, né? E esse workshop foi muito importante para a gente se atualizar na área de resistência, trocar informações, e ali esteve presente os principais pesquisadores da área de hematologia. E a partir daí todo mundo sai engajado, né, nessa causa aí de fomentar pesquisa, de gerar resultados, para que a gente leve a melhor informação aí, uma informação de qualidade para o nosso agricultor. A gente tem vários parceiros, né, são várias as universidades, poderia citar aqui, mas não quero citar para não esquecer nenhuma, porque são muitas. Perfeito. O legal do Agarac Brasil é a formatação que eles têm numa circular técnica, né? É o informativo técnico, né? Informativo técnico. E tudo que gera da parte técnica, da VP técnica, né? Que é onde que muito do... Qual que é a porcentagem hoje de recurso que o Agarac BR destina para a VP técnica? Ah, eu diria aí uns 70%, né, Caio? Você vê o montante do Legal. recurso que tem destinado para Legal. pesquisa, para entendimento, elucidações de problemas. Isso é importante. E isso não fica só internamente. Através desse informe técnico, é divulgado que tem ali ISSN, então tudo ali uma qualificação, um documento né? formal, né? Documento formal, que a gente engaja os pesquisadores que ali trabalharam com o Agarac BR em fomentar aqueles resultados. E não impede, né, só porque está publicado ali, não publicar em outra revista e etc. Então esse também é uma transferência de informação que vai também, às vezes, até mesmo numa linguagem para chegar no agricultor, através de folders, algo um pouco mais simplificado e objetivo. Exatamente. Não, muito legal. A gente tem uma sinergia grande, né, com esses pesquisadores, né, com a sociedade abriu as portas para a gente em várias situações aí de fóruns técnicos, né? Aqui mesmo, né, nós estamos aqui no Congresso, nós estamos aqui numa ação inovadora, né, que é o videocast, com o suporte e apoio aí também da sociedade. Ô Lúcio, você falou em uma sociedade, eu vou puxar para outra sociedade. Você falou da Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas, né? Sim. Mas eu queria puxar vocês dois aqui para uma outra. Como que o Agarac Brasil, o Agarac Global, fala com a sociedade, né? Tudo bem, a gente tem os boletins técnicos, mas isso é mais técnico, né? Mais para o público do agro, do dia a dia, que está ali usando a ferramenta. Tem tido uma comunicação, ou o Agarac vislumbra isso, essa comunicação com o público que não é do agro? Porque a gente está falando de uma ferramenta importante, mas que ela é mal vista lá fora em alguns momentos. A gente tem essa preocupação? A gente está pensando nisso? A gente tem. Eu vou responder até para ajudar o Lúcio nessa questão e ele pode conectar um pouco também com a questão do Brasil. Mas quando a gente fala dessa preocupação com a sociedade, esse recordo que eu falei, que o Agarac Global, assim como o Irac, FRAC, está dentro da CropLife International. E, consequentemente, a gente tem os grupos, né, de trabalho dentro da CropLife International, os departamentos, e é onde que a gente subsidia com informações, com parte técnica, para poder chegar de uma linguagem diferente, por exemplo, através de uma CropLife International, de conectar com a sociedade, trazendo questões de stewardship, e assim, às vezes estou usando stewardship e às vezes nosso público não está entendendo o que é. Mas sim, é tomar cuidado com o uso dos produtos que a gente faz para proteger as lavouras, tá? Então isso nada mais é o que é stewardship. E isso é bem singelo, porque o papel de stewardship dentro das empresas e dentro de uma associação como essa é muito importante, porque é como a gente comunica com essa sociedade que muitas vezes não é técnica, não está no agro, né, Haroldo?
E quando a gente conversa com essa... E quando eu estou falando conversa, transfere essa informação para essa população, é de algumas formas onde que... O que é planta daninha? Como ocorre resistência? Quais são o que afeta a resistência de plantas daninhas? Quanto que isso afeta em termos monetários, né? E também a questão que o Lúcio trouxe do Agarac Brasil, assim como do Agarac e da CropLife, é da questão de como a gente utilizar os defensivos agrícolas de uma forma segura. Então a gente está falando de EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, né? A gente está falando de tecnologia de aplicação, né, cara? Tecnologia de aplicação. E você me deu um gancho, Haroldo. Tecnologia de aplicação mal utilizada profere um incremento também da resistência de plantas daninhas. Porque questões de subdose, questões de falhas de controle. E, Lúcio, eu acho que você pode fazer essa relação muito direta com a parceria que o Agarac Brasil tem com a CropLife Brasil, o Sindiveg e assim por diante. Não, acho que esse ponto que o Caio trouxe me ajuda bastante aí, porque a CropLife ela tem sido uma parceria importante aí do Agarac na interface com outras instituições, né? Então, vou dar um exemplo, né? Recentemente a gente, através da CropLife, nós tivemos aí o primeiro encontro sobre resistência, né? Envolvendo não só o Agarac, mas o FRAC e o IRAC também, onde nós tivemos aí uma reunião com o MAPA, né? Para a gente estar levando informação sobre resistência, colocando aí os comitês à disposição do MAPA para suportá-los com informações sobre resistência, acho mostrando que a importância, que viabiliza muitas coisas depois, né? Sim, sim, com certeza, né? Então, assim, colocar o Agarac, o FRAC, o IRAC à disposição do MAPA, né? Para colaborar, isso é um fator aí muito importante, né? Então, é uma outra comunicação também que com certeza traz benefícios para todo mundo. E eu não queria perder esse gancho, Haroldo. Eu acho que você vai me dar esse gancho do Lúcio em relação a falar com as agências regulatórias. Muitas vezes, quando a gente está falando Agarac, IRAC, FRAC, é comum para nós, né? O IRAC, por exemplo, a pessoa que ouve IRAC, ela se conecta com um país, né? Exato. Então, quando a gente fala de Agarac herbicidas, Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o FRAC aos fungicidas, o IRAC aos inseticidas. Quando a gente leva esse conhecimento, essa elucidação, o porquê das nossas existências como IRAC, FRAC, Agarac, para as agências regulamentadoras, eles começam a entender as nossas preocupações que vão além das companhias que fazem parte desses comitês de lançar produto, mas sim de manter esses produtos com uma saúde que possa ser uma ferramenta longeva para o nosso produtor. E isso é muito importante porque quando a gente levou esse conhecimento, né, Lúcio, e as nossas conversas, foi muito produtiva porque tiveram várias perguntas que, sabe aquela no nosso subconsciente? Nossa, isso daí já estava respondido para a gente. E mostra que cada vez mais a gente precisa conversar, transferir informações, informar corretamente e cada vez mais chegar em diferentes esferas, audiências diferentes. Foi o que eu te provoquei, o que eu provoquei vocês dois a comunicação com a sociedade, né? Foi exatamente nessa linha também, cara. Eu posso dar um outro exemplo também, né? Um exemplo também de sinergia, novamente aí, Agarac e sociedade, né? A sociedade, ela promove um campeonato da ciência das plantas daninhas para os alunos, né? Para os universitários. Alunos de graduação e pós-graduação. E o Agarac, né, vem apoiando esse evento, né, suportando e participando efetivamente aí. Isso anualmente, tá? Então, anualmente a gente está junto aí com a sociedade nessa ação também importante aí. Fui um dos coordenadores do primeiro campeonato de herbologia e o Agarac já estava
presente com a gente lá. E eu também, né? O primeiro contato que eu tive com a Agarac, né, ainda foi na universidade. Então, acho Legal. que a gente não pode deixar de se conectar com o público universitário. Perfeito. Pessoal, nosso tempo... Não, vamos falar mais. Nosso tempo, ele tá se esgotando. Na verdade, já se esgotou, né? Mas a gente gosta de conversar. O papo... Eu sempre falo que a prosa, quando é boa, o tempo passa muito rápido. O Haroldo, me permite, eu acho que assim, é importante nesse podcast a gente deixar algumas coisas, né? Então, Perfeito. acessem o É isso que eu ia pedir, Agarac eu ia BR. chegar nesse ponto. Eu queria que vocês fizessem aí um fechamento, as considerações finais, né? E depois a gente passar os sites. Eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Mas era o que eu ia comentar, não era nem fechamento ainda. Nossa, Então vamos lá, vamos lá. Vai ter que arrumar Tem tempo. mais 30 segundos, Caio. Não, mas o grande importância, a importância do Agarac global com o Agarac BR é a gente estar alinhado. E alinhado no quê? Uma mesma informação. Exato. Porque a gente sabe que no meio da comunicação, é o telefone sem fio. E ele não pode existir. A gente tem que comunicar com muita claridade para chegar essa informação e a gente poder ter uma movimentação por quem a gente deseja que ouça. Perfeito. E hoje a gente trabalha com tecnologias, né? Então o Agarac BR, junto com o Irac e o FRAC, que a gente comentou que são, tem um aplicativo, tá? Então o aplicativo hoje pode ser baixado na Apple Store ou no iOS ou Android. O Android. Tá? Que é o Comitês Brasileiros de Resistência, tá? Ele ali tem todos os modos de ação, mecanismos de ação, grupos químicos, tem alguns posters, como manejar ou por que manejar resistência. E, consequentemente, foi muito interessante, porque o global seguiu o modelo do Brasil. Legal. Tá? Então você vê que também tem peças invertidas. E aí, o Agarac global, aqui no Brasil, a gente tem das moléculas registradas no Brasil, e no Agarac, Irac, FRAC global, que é o Grupo de Manejo da Resistência, que na verdade é GMR, ele tem de todos os ativos, modos de ação disponíveis no mundo. Tá? E ali também está o mapa e tudo mais. Então, coisas que a gente faz entre os regionais e o global, e é legal deixar aqui nesse videocast. Perfeito, legal. E só para finalizar, então, a última aqui, tá? Para você não reclamar do tempo aqui, Caio. Para finalizar, e futuro, olhando para o futuro, o que a gente pode ver aí de ações, tanto do Agarac BR como do Agarac Global? O que a gente pode olhar lá para frente e falar assim, não, vamos chegar lá? Eu vou, acho que a gente estava, é legal essa sua pergunta, que hoje a gente estava conversando exatamente isso, eu e o Lúcio. E a gente falou muito de adoção, né? E não chegar somente à informação e não ser adotado. Exato. Né? Não é o que eu falei, né? De sair do papel. E hoje a gente tem muita informação para o produtor poder ali ter toda uma boas práticas, adoção, e também ter a capacidade de ter um patamar de produtividade adequado diante do que ele está desejando produzir. Mas por quê? Muito diante a questão da resistência, que a resistência retira a produtividade do que ele gostaria de produzir. Isso é dinheiro, a gente está falando de dinheiro. E por que eu estou tocando nisso? O futuro não depende de uma peça. O futuro depende de uma peça, de várias peças completas, para a gente chegar numa figura final. Se uma peça estiver faltando, a gente não consegue chegar no futuro que a gente deseja. Então, a gente precisa também da movimentação positiva pelos diferentes pontos, diferentes peças, para a gente poder chegar nesse futuro que é menos resistência ou mitigar o crescimento, a evolução da resistência. Né? A gente gostaria de incrementar as visões,
as pesquisas que nos é chegada, estamos aumentando a adoção das boas práticas agrícolas, dos pré-emergentes, o aumento de produtividade está vindo de controles mais interessantes de plantas daninhas. Então esse é o futuro que eu, Caio, estou até dizendo em termos da minha visão e desejo. Isso vai acontecer? É que nem eu disse. Não depende do Caio, não depende do Haroldo, não depende do Agarac Global, do Agarac BR e não depende da academia. É peças juntas. Depende de todos nós. Né? Individualmente não, mas do conjunto, né? Do conjunto. Sinergia do conjunto. Eu acho também que nós não podemos, diante dos desafios aí que a gente tem, né, de olhar para o lado e para frente, né? A gente vê muita gente tendo sucesso, né? A gente vai entender o sucesso, o uso de diferentes ferramentas. Porque tá fazendo alguma coisa diferente, né, Lúcio? Né? Às vezes a gente tem uma situação, do outro lado da cerca já tem um agricultor tendo sucesso. Exato. E do outro não, né? Então adotar as boas práticas. A gente vai continuar muito comprometido, né, em levar as boas práticas agrícolas. Um Agarac, além de comprometido, sempre buscando inovar da maneira de levar a informação. Perfeito. Então é isso aí. Lúcio, quem quiser saber um pouco mais sobre o Agarac BR, como que faz, acessa onde? Hoje a gente está aí em vários canais, né? Em vários canais, exato. Então, acessa a gente via um deles, né? Então a gente está Instagram, Facebook, LinkedIn. Site, né? O site, enfim. O site a gente está sempre trabalhando nele, né? Sempre atualizando. E o legal do site é que tem muitos materiais. Tem muito material, né? tem bibliografias, enfim. Tem bastante, né? Todos os informes técnicos estão ali disponíveis. O site é o Agarac, né? O HARC-br.org, né? Então fica aí o convite, né? Sim. E ali também tem os casos de resistência, né? Atualizados, né? A gente está trabalhando aí, a gente tem um desafio grande, né? Que a gente está trabalhando em cima de disponibilizar um mapa, né? Onde a gente vai conseguir entender a distribuição dos principais problemas por região. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Legal. Para a gente contribuir com o agricultor. Perfeito, Lúcio. Muito obrigado novamente, tá? Pela presença aqui no podcast e pelo apoio, né, ao projeto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês dois hoje e gostaria de parabenizar pelo trabalho, professor, que você tem feito aí através do MIPD 47. A gente agradece, mas quem faz o podcast são vocês, Lúcio. Eu sempre falo, né? Quem faz o podcast são vocês. É quem está aí do outro lado aqui. E que a nossa parceria aí seja ainda mais forte aí nos próximos anos. E com certeza será. Caio, isso aí. Fala pra gente aí onde a gente encontra informações a nível global aí, né? Do Agarac Global. Eu acho que vale a pena talvez citar o CropLife, né? Internacional também. Uma biblioteca fenomenal ali, né? Exato. A gente tem o site da CropLife International, que é simplesmente colocar no Google, você vai achar. Tem diferentes páginas. Que é croplife.org, né? E é interessante, Haroldo, que nem você falou, tem muito material, não somente de plantas daninhas, mas tem de outros segmentos, até mesmo as preocupações de aumentos de produtividades, melhores performance, entendimento de como a gente precisa mexer com os defensivos agrícolas, então a questão de proteção individual, tecnologia de aplicação, está entrando muito a questão do IA, né? Inteligência artificial, utilizações de drones, e no caso do Agarac, agaracglobal.com, e lá você pode pesquisar por uma série de informações, que daí é relacionadas à resistência de plantas daninhas, como ocorre resistência, questões do nosso pôster, né? Me dá uma oportunidade aí, Haroldo, que fazia 10 anos que o pôster do Agarac não era revisado, teve uma revisão em 2020, e depois dessa revisão teve mais uma revisão e a gente está com um pôster muito redondo que é de 2024, onde que tem ali, traz também o que a gente usa no Brasil, né, como letra, mas já a nomenclatura numérica,
né? E essa é a oportunidade que a gente tem, diferente do Agarac Brasil, né? Onde a gente tem diferentes plataformas e muito confere diante a necessidade regional para trabalhar com os clientes, vamos dizer, né? Regionais. E o Agarac Global ali está com um site com bastante informação. E dentro do Agarac Global a gente tem o weedscience.org, né? Exato. weedscience.org, que é onde que são reportados os casos de resistência, né? Que é o Dr. Ian Hipp, que faz o gerenciamento disso, suportado pelo Agarac Global. E convido vocês ali a consultar o Agarac Global, o weedscience.org. E, novamente, Haroldo, agradeço aí a oportunidade. É uma imensa felicidade eu estar aqui nessa cadeira, falando num videocast junto com você, com o Lúcio, que representa o Agarac BR. E que nem a gente começou falando, esse é o tipo de evolução positiva, né? Para a gente poder pegar, através de informação, onde que a gente pode achar as coisas, né, sendo muito claro. Então, agradeço com bastante coração. A gente que agradece, Caio e Lúcio, né? O MIPD 47 agradece muito aí a participação de vocês, né? Nesse bate-papo muito importante, né? A gente deixar bem claro para as pessoas, para entenderem melhor, né, o que é o Agarac Brasil, o que é o Agarac Global. A gente agradece, a gente se despede por aqui e até uma próxima oportunidade, né? Certamente a gente vai ter outras oportunidades para a gente conversar. Tá bom? Obrigado. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.